E ouçamos, então, Eclesiastes 5, capítulo 5, versículos de 9 a 11 e 17 a 19. Quem ama o dinheiro nunca está satisfeito com o dinheiro, e quem ama a abundância nunca tira proveito dela. Também isso é ilusão. Quando aumentam os bens, aumentam também aqueles que os devoram. E a única vantagem do dono é saber que é rico. Coma muito ou coma pouco, o sono do trabalhador é agradável, enquanto a abundância do rico não o deixa dormir. Concluí então: a felicidade perfeita para o homem é comer, beber e desfrutar todo o trabalho com que se cansa debaixo do sol, nos poucos anos que Deus lhe concede, porque essa é a sua porção. Se Deus concede a um homem riquezas e bens, e a capacidade de comer deles, de receber sua porção e desfrutar os seus trabalhos, isso é um dom de Deus. Ele não vai ficar pensando muito sobre os anos de sua vida, porque Deus lhe enche o coração de alegria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, esse trecho do livro fala da riqueza. Quantas e quantas pessoas colocam o dinheiro acima de tudo, às vezes até do próprio Deus, a idolatria, né, pelo dinheiro. Então, esse trecho aqui fala sobre essa ganância pela riqueza, a vaidade do dinheiro, a abundância de pessoas que se aproveitam das posses de alguém, a desvantagem de acumular bens que se perdem e a sabedoria de desfrutar das dádivas de Deus, como o sustento e a comida, aceitando a vida que Ele nos dá. Então a gente pensa, a terra foi criada para o benefício e ela beneficia a todos. O proveito da terra é para todos, inclusive para os reis e para os grandes, né? Todo mundo depende dela, porque se não é a terra produzir, todo mundo morreria de fome. Isso aí é para todos. Mas tem gente que busca incessante assim pelo dinheiro, é uma busca incessante pelo dinheiro. E quem tem essa gana, né, pelo dinheiro, nunca vai ficar satisfeito com o que tem. Se tem um tanto, quer mais, a gente vê aí, né? Hoje, no nosso dia a dia, tanta corrupção, né? Tudo a troco do dinheiro. São ricos, ganham bem, mas não está satisfeito. É querendo mais, mais e mais. Às vezes com 2 ou 3 pessoas na família, enquanto o grande povo morre de fome. Tem que se viver com salário mínimo. É uma injustiça. E tem gente que acha que o valor de tudo está no dinheiro. E por mais que ele tem, é pouco ainda, né? Então fica nessa busca desenfreada pelo dinheiro. E muita abundância, muito luxo, muito tudo. E nunca fica satisfeito, às vezes, com o salário que ganha, que dá para viver honestamente, dá para manter, né, a sua família. Mas está pouco, quer mais e mais. Só que quanto mais eles acumulam, aparece mais pessoa para consumir, né? É mais amigos quando se tem muito dinheiro, é muitos amigos que aparecem, é muito mais gasto, é muito mais empregados, é muito mais seguranças, né, para olhar o dinheiro, para acabar a paz, que é a mais importante. Então, para o dono, qual é a vantagem? Saber que é rico, porque a paz ele não vai ter. Ele não vai ter um sono reparador,
porque ele tem que ficar pensando o que vai fazer, como vai guardar, se está sendo roubado ou não está sendo roubado. Então, é um desespero a vida desse homem. É diferente do que aquele trabalhador que vive do seu suor, do seu trabalho, daquilo que ele ganha, e tem um sono reparador, porque ele não fica nessa ganância, né, de essa preocupação de medo de ser roubado, essa preocupação de ganhar mais dinheiro, né? E para quê? Se a gente, né, quando nasce, nasce nu. A gente vem sem nada. E também retorna à terra, quando morre, sem nada, né? Porque caixão não tem gaveta, a gente não leva nada com a gente. Então, por que essa ganância? Porque quem vive nesse desenfreado assim, nessa ganância por dinheiro, põe dinheiro acima de tudo, não tem paz. Ele vive só preocupado, como aplicar, como ganhar mais, aonde vai pôr, né? Medo de roubar. Muitas vezes hoje está difícil porque muitos são mortos, né? A troco do dinheiro, às vezes pouca coisa, né? E acumula dinheiro e no final, né? Dá aquela sensação de frustração, né? Acumulou e morreu a mesma coisa. Né? Depois vem doença, angústia e outras coisas, porque ele vê que o dinheiro não é tudo. Quando está numa cama, com uma doença incurável, né? Aquela frustração, correu a vida inteira, trabalhou a vida inteira, não curtiu família, não aproveitou e depois ficou doente em cima de uma cama e morreu e deixou tudo aí. É uma frustração no fim da vida. Então, a gente tem que pensar. O bom é a gente contentar sempre com aquilo que Deus nos dá. Né? Viver contente, agradecidos, né? Com aquela porção que Deus nos dá. Ele sabe. Porque se Ele nos conceder também riquezas, a gente tem que saber partilhar. Ele não está proibindo ninguém de ser rico, não. Né? Aqui a própria leitura diz: se Deus concede a um homem riquezas e bens e a capacidade de comer deles, de receber sua porção e desfrutar os seus trabalhos, é um dom de Deus. Então, se ele tem dinheiro, mas esse dinheiro serve para melhorar a vida dos outros, né? Ele vai precisar de empregado, se paga bem, trata todos com dignidade, ajuda aqueles que não precisam. Aí o dinheiro tem outra cara, não é aquela ganância de querer só juntar por ajuntar. Se Deus der uma porção maior, ele vai poder partilhar, ajudar pessoas. Né? E tudo isso frutos do seu trabalho, porque não é ganhar o dinheiro também de forma desonesta, passando em cima do irmão, roubando, né, tirando vantagem dos ricos e aqueles que são ricos, então procura tirar vantagem. Isso aí não é de Deus, não. Ele está falando aqui de dinheiro limpo, ganho com suor, honesto. Então, cada um agradeça a sua porção que Deus deu, aquilo que Deus nos deu, aquilo que a gente tem. Vamos ser gratos, porque quanto mais grato você for a Deus, mais abundância vem na tua vida. Né? E quem vive assim, despreocupado, ajudando, não fica perdendo noite de sono a troco de saber como que vai aplicar, saber como que vai fazer com o dinheiro, como vai viver, não fica com medo, né, de ser roubado. Tem um sono tranquilo, vive bem, aproveita aquilo que o dinheiro, não é escravo do dinheiro. Não coloque o dinheiro acima de tudo.
inclusive de Deus, esse não vai ter salvação. Então, nessa leitura aqui dele, ele fala sobre o dinheiro. O grande bem e melhor coisa é comer, beber, desfrutar o resultado de todo esforço que se faz, debaixo do sol, aceitando a sua porção e a sua sorte como um presente de Deus. Então, vamos pensar bem nisso, irmão, e ver que na nossa vida tem muita coisa muito mais importante, né? Para a gente olhar. Deus sempre primeiro, família, amigos, nosso próximo é aquele que está mais próximo, que precisa. Muita coisa que é de Deus, que Ele pede para que a gente faça e que vai dar a vida eterna, que é a riqueza maior. Vamos pensar bem nisso e viver dessa forma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, Senhor eterno de infinita vida.
E vamos meditar do livro O Diálogo, mais um trecho, né, desse livro Diálogo de Santa Catarina de Sena. É o próprio Deus falando com ela. Então, diz assim: quanto afirmado constitui a maneira geral da vocação ao amor. Começa-se pela imperfeição. Mas ocorre que haja passagem da imperfeição à perfeição no amor, seja nesta vida, praticando-se a virtude com um coração desinteressado e liberal a meu respeito, seja mediante o reconhecimento da própria imperfeição na hora da morte, com o propósito, no caso de que se continuasse a viver, de servir-me altruisticamente. É Jesus, é Deus falando aqui com Santa Catarina, né? Que o amor, a perfeição, pode começar com a imperfeição, né? Porque às vezes a pessoa vive uma vida, né, com muitas imperfeições, mas pode mudar com alguma coisa que acontece durante a vida, pode se mudar essa atitude, ou mesmo na hora da morte, né? Que se vê ali, né? E cai a ficha de tudo aquilo que foi, de que podia ter sido diferente, e ali faz o propósito se viver em servir a Deus da maneira que deve ser feito. Às vezes nós temos até o último minutinho para mudar de vida, para converter ao amor, né? Perfeição. Foi com semelhante amor imperfeito que São Pedro amou o doce e bondoso Jesus, gozando de sua afável companhia durante a vida pública. Mas, quando chegou o tempo da dificuldade, ele esmoreceu, fugiu, renegou por medo de sofrer. Os que vão por esse caminho do amor servil e interesseiro caem em muitos inconvenientes. Pedro, né, foi o primeiro Papa, nosso primeiro Papa. Ele teve também, aqui Deus falando, uma vida imperfeita. Ele servia a Deus de uma forma servil, sempre pronto, mas bateu a dificuldade, bateu, né, na hora, durante a vida pública, quantas vezes Pedro, né, ele negou Jesus. Ele falou que ele não conhecia Jesus, ele negou, ele esmoreceu, ele fugiu para não ser preso, por medo de sofrer. E ele era um que seguia Jesus, acreditava nele, né? Mas, na hora da dificuldade, ele esmoreceu. Só que depois ele mudou isso, tanto que ele ficou servindo Jesus até o fim e foi morto, né, também, de ponta cabeça. Ele entregou sua vida, ele mudou quando viu que ele tinha errado, feito. Aí passou por um amor perfeito. Seria preciso que se elevassem e se comportassem como filhos, servindo-me desinteressadamente. A gente tem que amar Deus, né, não por aquilo que Ele me dá. A gente tem que amar Deus por Ele, por eu querer Ele, amar Ele como Pai. Amar a Deus sem pedir nada em troca. Desinteressado. Todavia, eu remunero os homens por todo esforço e dou a cada um de acordo com seu estado espiritual e boa vontade. É o próprio Deus falando para Santa Catarina aqui, né? Que ele é bom com o homem por todo esforço que faz, né? Ele dá remuneração, ele nos ajuda de acordo com a nossa alma, né? Conforme a nossa alma.
se pratica o bem, o mal, e se a gente tem boa vontade, pelo menos, de mudar, de converter para uma vida melhor, Deus está sempre ali presente, né? Nos olhando, e Ele dá a sua graça, a sua bênção, sempre que a gente é arrependido quer refazer, né? Tudo aquilo de errado que a gente fez. Vamos pensar nisso, né? E vamos viver e amar a Deus desinteressadamente. Amar a Deus por Ele ser Deus, por Ele ser nosso Pai. E ponto, né? Vamos pensar assim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.